Bruno Bernardi esteve nos Estados Unidos para acompanhar o maior congresso de hematologia do mundo. Em pauta, os avanços no tratamento do mieloma múltiplo, como mostra a reportagem. O Notícias e Mais esteve presente em New Orleans, nos Estados Unidos, para acompanhar o ASH 2013. Durante o congresso, foi apresentado um estudo internacional inédito com pacientes de mieloma múltiplo, um tipo de câncer de medula que afeta as células plasmáticas, que são um tipo de glóbulos brancos. O trabalho mostrou os novos medicamentos e revelou que a combinação de lenalidomida e dexametasona de forma contínua em baixas doses prolonga a sobrevivência livre de progressão da doença. Além disso, reduz em 22% o risco de morte. Notícias animadoras, um cenário perfeito, exceto pelo fato de que a lenalidomida nunca foi aprovada no Brasil. A Anvisa afirma que faltam evidências que comprovem a eficácia do remédio. Não há falta de evidência científica, eu não acredito que a Anvisa chegasse nesse ponto, né? O que nós sabemos é que houveram alguns problemas no processo de registro, a falta do estudo fase 3, eu acho que foi uma coisa que foi colocada à Anvisa, eu estava na reunião, então eu participei. Então o que tem que se fazer é criar uma maneira de se ter um estudo que possa mostrar à Anvisa a eficácia da lenalidomida. Os resultados foram apresentados pelo médico e pesquisador francês Thierry Facon. E eu perguntei a ele o quão trágica significa essa não aprovação para os pacientes brasileiros. How tragic is it for the patients? It's tragic for the patients, basically, because Ele afirma que é trágico demais, porque a lenalidomida é aprovada em vários países, inclusive na China agora, e ainda não no Brasil. Ele considera um pesadelo a não aprovação do remédio. Just a nightmare not to have lenalidomide in Brazil, so that... E explica que o medicamento é o mais eficaz e deveria ser o primeiro tratamento do paciente de mieloma. Por alguma alternativa, a senhora que tem essa experiência, né, para nós no Brasil, que não tem essa droga específica, a lenalidomida? Logicamente, os médicos, os pacientes, as associações... Maria Victoria Mateus, especialista espanhola em hematologia, explica que todos devem lutar pela aprovação do medicamento e que o Brasil está em desvantagem em relação aos outros países que já utilizam a droga. Que a lenalidomida ela é eficaz e é um tratamento que é aprovado em mais de 80 países, usado na Europa, na FDA, nos Estados Unidos também aprovado, regulado e registrado, não dá para negar. Agora, eu queria te fazer duas perguntas a respeito desse medicamento no tratamento do mieloma múltiplo. Primeiro, por que ele não é aprovado? Segundo, na sua opinião. Segundo, será que, se aprovado, ele custaria muito ao governo, custaria muito para se trazer e para se importar esse remédio, por isso também ele não é aprovado? Bom, essa é uma resposta que ninguém pode te dar. Quer dizer, agora, o que causa surpresa, não só desta medicação, mas de algumas outras usadas na oncologia, particularmente na oncohematologia, é a diferença de critérios que o nosso sistema regulatório tem com outros sistemas internacionais altamente relevantes. Se há uma interferência relativa ao custo, eu não posso dizer. E acho que o governo tem realmente que brigar mesmo por custos mais acessíveis. Esse é um grande problema hoje, particularmente na oncologia, o custo das medicações. A sociedade tem que discutir isso, os governos têm que discutir isso com a indústria farmacêutica, mas o que eu entendo é que não pode ser confundido uma coisa com a outra. E o custo para o Estado acaba sendo melhor, porque novas drogas têm uma qualidade de vida melhor, menos intercorrência, né, menos internação. Então precisa mudar essa ideia de que uma nova droga é cara, então ela vai onerar o Estado, nem sempre. A aprovação não significa o acesso. Uma vez aprovado, essa aprovação, a gente está falando do Velcade, nem da lenalidomida, da bortezomib, né? Essa aprovação significa a inclusão no rol da ANS para os convênios. Aí para os convênios isso passa a ser uma realidade. Só que o financiamento público do câncer está subfinanciado para medicamentos. Então, até hoje, o acesso ao bortezomib, que é uma droga que está aprovada há mais de 10 anos, não é universal. Não é universal. Então, eu acho isso ainda mais, vamos dizer, mais grave ainda. Existe um lobby farmacêutico para não aprovação, você acha? Não sei responder. Para não aprovação? Não aprovação, para que não venha, para que se mantenha o remédio que é usado hoje. Olha, no caso específico que você está se referindo,
que seria a talidomida que nós temos, felizmente temos no Brasil. Isso não existe em outros países. Temos e temos de forma gratuita, produzido pelo governo. Eu não saberia responder essa, por sorte que não seria uma concorrência entre indústrias farmacêuticas, né? Não, eu prefiro acreditar que não. Eu espero fazer pela última vez essa pergunta. Por que o remédio, a lenalidomida e os outros remédios ainda não são aprovados pela Anvisa com todas as evidências? Ninguém sabe. Tá? Mas o que a gente sabe é que a droga vai ser resubmetida agora para aprovação e nós temos certeza que até o final de 2014 ela já deva estar registrada e com preço, porque não adianta estar registrada sem preço que daí nada se resolve, né? Nós temos hoje o bortezomib no Brasil, é um dos mais baratos do mundo. Quando nós tivermos o Revlimid também vai ser um dos mais baratos do mundo, né? O problema não é o que eu falei, não é o custo. Eu acho que a medicina mudou. E não tem tanta importância. Nós temos medicamentos hoje cobertos pelo SUS para o tratamento do câncer, para tumores sólidos, que custam R$60 mil por mês e estão incorporados, né, pelo nosso sistema. Então não é só uma questão de custo. O problema é muito maior que esse. Existe um porquê, pela sua experiência, ou algum motivo em especial para essa não aprovação? Talvez seja mais fácil ou melhor para o governo brasileiro de que o remédio que já existe hoje, produzido no Brasil, continue sendo o remédio usado para os pacientes, ao contrário de um novo remédio, um novo custo, talvez isso? Isso é... Ela acredita que o custo ainda é importante, mas que é preciso colocar na balança. O que é mais importante, o custo ou a eficácia do remédio e a melhora do paciente? Se o gasto será maior, ele é justificado pela sobrevida do paciente. Eu sei que é uma questão delicada, que é difícil falar disso, mas talvez não há interesse do governo nessa aprovação. Eu não acho que não há interesse do governo nessa aprovação. Eu acho que não há interesse do governo numa série de aprovações, na verdade. Mas não é um caso particular com a lenalidomida. Eu acho que é o nosso sistema de saúde, não é só com a lenalidomida. Nós estamos há 4 anos esperando a aprovação do Revlimid, acompanhando a aprovação. Daqui a pouco nós vamos aprovar o Pomalyst primeiro antes do Revlimid. Daqui a pouco nem precisa, mas vamos no outro, né? Mas eu acho que o que conta mesmo é que existe toda uma burocracia, existe todo um sistema que precisa ser mudado. Então eu acho que não é focar só no Revlimid, não. É focar em tudo mais que vem por aí. O Carfizomib está aí, tem outras drogas vindo, quer dizer, como é que vai acontecer quando as outras drogas chegarem? Talvez se algum político, alguma pessoa famosa tiver alguém da família com mieloma, a coisa fique mais rápida, né? Mas o interesse ou a burocracia que é ruim ou a falta de interesse até financeiro? É a burocracia. Isso é a maneira como a Anvisa funciona, mas eu não acho que haja nenhum lobby, eu não acredito em nada disso. Não é só para o mieloma, a gente está falando de câncer de modo geral, não é a questão do mieloma. Mieloma é um tipo de até raro de câncer. É uma questão de prioridade de governo, essa é uma questão que passa, a gente entende a limitação, nenhum país pode prover tudo para todos, não existe almoço grátis, alguém paga a conta, mas vários países que têm uma medicina de certa forma semelhante em alguns aspectos, a Inglaterra, Canadá, enfim, resolveram isso de uma forma mais transparente, né? A gente vai continuar com esse assunto no próximo bloco, mas antes o Leão tem um recadinho para você. Estamos de volta e o assunto é o mieloma múltiplo, uma doença pouco conhecida, mas que afeta 30 mil pessoas no Brasil. Para esclarecer esse assunto, nós recebemos a hematologista Vânia Hungria. Seja bem-vinda, Vânia. Muito obrigada pela sua presença. Seja muito bem-vinda, viu, doutora? Doutora, já vamos explicar para quem, por exemplo, entrou na nossa audiência agora, está chegando agora, né, e perdeu o outro bloco, o que é esse mieloma múltiplo e como a doença se manifesta também? O mieloma múltiplo é um tipo de câncer da medula óssea. A medula óssea é o que nós temos dentro do osso, né? É o que a gente chama de tutano. E nessa doença existe um aumento de uma célula chamada plasmócitos e ele aumenta muito esses plasmócitos na medula óssea e os pacientes acabam tendo anemia e os sintomas pela anemia, acabam podendo ter também muitas dores nas costas, porque essa doença vai enfraquecendo e destruindo o osso. Então, uma queixa muito comum é uma dor na região lombar. 80% a 90% dos pacientes têm problema ósseo e o lugar mais frequente é a coluna vertebral, principalmente as vértebras torácicas e as vértebras lombares. Então, é uma queixa frequente lombalgia, né?
E muitas vezes os pacientes são medicados com um analgésico ou um anti-inflamatório e não é investigado a causa. Então, os sintomas mais frequentes no mieloma é fraturas ósseas, o paciente pode quebrar o osso sem fazer grande esforço. 80% a 90% então tem comprometimento ósseo, 60% dos pacientes têm anemia e 20% deles pode ter um quadro de insuficiência renal. E normalmente no Brasil, você sabe que o nosso registro de câncer no Brasil é um pouco, além de subdiagnosticado, não é muito bem documentado, mas mieloma normalmente 4 em cada 100 mil vão apresentar, então... Quer dizer que esse número que a gente falou aqui, 30 mil, pode ser muito maior, né? Pode ser muito maior. Na verdade, é maior, né? Porque se a gente imaginar que nós devemos ter por ano em torno de 17 a 20 mil pacientes novos diagnosticados ou que deveriam ser diagnosticados, a sobrevida desses pacientes é em torno de 2 a 3 anos e hoje aumentou muito com os melhores tratamentos, então a gente dá uma ideia de que a gente deve ter em torno de 45 mil pacientes em tratamento hoje. Na Santa Casa, que é o serviço onde eu trabalho, sou professora na faculdade da Santa Casa, nós temos, que é um serviço de referência de tratamento com mieloma, então nós temos 40 a 50 casos novos por ano, de uma doença que não, parece não ser tão frequente, e temos hoje vivo em acompanhamento em torno de 450 a 500 pacientes com mieloma. E tem um motivo para essa doença, quer dizer, uma causa? Não. Realmente não há uma causa evidente, há muitas discussões com relação a isso. Por exemplo, acredito que haja um problema genético, porque nós vemos que nos afro-americanos a incidência da doença não é mais 4 para 100 mil, é 9 para 100 mil. E nos orientais é 1 para 100 mil. Então, existe uma questão provavelmente genética relacionada. E alguns estudos mostrando em áreas próximas de rede elétrica ou mesmo em lugares onde teve grandes acidentes ambientais de radiação, que aumentou também mieloma, mas aumentaram outros tipos de câncer também. Mas a causa nós não conhecemos ainda. Doutora, e o mieloma tem cura? Então, o mieloma, na verdade, para você considerar uma doença curável, por exemplo, tem uma pneumonia, você trata com antibiótico, cura. Se você tiver uma outra pneumonia, provavelmente vai ser por uma outra bactéria, ou até a mesma, mas é uma nova pneumonia. No mieloma, o que a gente consegue é que os pacientes atinjam uma remissão, o que nós chamamos de uma diminuição muito importante da quantidade de tumor. E hoje, com as medicações novas, essa remissão ela pode ser completa, que é sumir totalmente a doença. Agora, ela pode recair. Então, as recaídas são muito frequentes. Mas hoje você consegue aumentar essa remissão que nós chamamos completa. A gente consegue aumentar o tempo livre da doença com uma excelente qualidade de vida. E esse paciente pode ter outras recaídas. Então, por isso que nós não falamos em cura. Mas eu posso dizer que do ponto de vista como assistente, que trabalho com mieloma múltiplo desde 1985, vejo que a gente conseguiu já melhorar muito a qualidade de vida dos pacientes e realmente a sobrevida desses pacientes. Então, antes não era muito frequente ter pacientes vivendo mais do que 10 anos. Hoje a gente vê muitos pacientes conseguindo viver acima de 10 anos. Aqueles que têm acesso aos melhores tratamentos, claro. Pois é, falando dos melhores tratamentos, né? Na reportagem do Bruno, ele fala de um remédio que existe no mundo, que talvez seja muito caro para o Brasil e tal. Eu queria primeiro perguntar, esse que tem aqui no Brasil, qual é a diferença entre ele e esse que já está se usando no mundo e que aqui nós não temos? Bom, e o preço é um empecilho, realmente? Bom, primeiro olha, eu queria cumprimentar o Bruno pela reportagem dele, porque realmente o Congresso Americano, o Congresso Americano de Hematologia é um congresso muito importante, onde todo mundo está disputando apresentar os trabalhos, apresentar os resultados de tratamento. E o Bruno, eu já tive aqui há 2 anos atrás, que eu lembro que o Bruno fez uma reportagem num evento que teve aqui no Brasil, e que eu estive aqui, o problema era o mesmo, e não conseguimos ainda resolver. Agora o problema não é o mesmo, o problema agora é muito maior e vou te explicar por quê.
Agora, o Bruno amadureceu muito na reportagem. Então, as pessoas, eu queria só comentar com vocês que as pessoas que o Bruno, vocês não têm ideia da importância dessas pessoas que o Bruno entrevistou. Porque o professor Thierry Facon, ele esteve no Brasil aqui em novembro, que nós convidamos ele para o Congresso Brasileiro de Hematologia, que foi o EMO, e durante o EMO ele deu muitas aulas sobre o melhor tratamento dos pacientes idosos, pacientes jovens, transplante, não transplante. Ele passou uma aula a tarde inteirinha falando sobre o tratamento de mieloma. E óbvio que nessa tarde ele não conseguiu falar de outras drogas que não fosse o Revlimid, o Velcade, que são as drogas mais importantes hoje para o tratamento do mieloma. Então, e o professor Thierry Facon, ele apresentou o melhor trabalho do Congresso Americano de Hematologia, onde é o melhor congresso do mundo todo. Ele apresentou na sessão plenária o trabalho número 1 do Congresso, que foi o selecionado como o mais importante, que ele apresentou a comparação da lenalidomida mais dexametasona versus melphalan, prednisona e talidomida. E mostrou que Revlimid e Dexa é superior ao melphalan, prednisona e talidomida em termos de taxa de remissão completa, sobrevida livre de progressão, sobrevida global. Isso responde à pergunta. Então, hoje, nós já temos evidência de que Revlimid, utilizado inclusive em tratamento de primeira linha para pacientes idosos, é superior ao tratamento padrão melphalan, prednisona e talidomida, que é o que nós temos acesso aqui no Brasil. Agora, a outra pessoa que o professor Thierry Facon nós convidamos, é nosso amigo, é uma pessoa que, inclusive, na China, como ele comentou, foi aprovado já o Revlimid na China, entendeu? Bom, a outra pessoa que o Bruno entrevistou, que é a doutora Maria Vitória Mateus, a Marivi, que é muito minha amiga, ela é a autora principal do estudo que foi publicado no New England o ano passado, em 2013, onde fala sobre o uso de Revlimid em pacientes com mieloma múltiplo assintomático, que é aquele paciente que, na verdade, ainda não tem indicação de tratamento, mas pode evoluir para a doença. E o trabalho dela mostra que o paciente sendo tratado precocemente, ele demora mais para evoluir para a doença. Então, essas duas pessoas que o Bruno entrevistou, eu queria falar para vocês da importância do trabalho que ele fez e das pessoas. E os meus colegas brasileiros, que são meus colegas, o doutor Chiattoni, que trabalhamos junto na Santa Casa, a presidente do MF e a outra, fazendo as colocações do Brasil. Então, hoje no mundo, como é que está o tratamento do mieloma múltiplo? A lenalidomida não é mais discutida. Aqui no Brasil, precisa ficar claro isso, no Brasil, ela não foi aprovada por doente, como expliquei para você, na recaída. Eu te falei, né? Então, o paciente faz um tratamento de primeira linha. Quando ele tiver uma recaída, ele pode ser tratado ou com os mesmos tratamentos ou com as outras drogas. Isso depende de várias situações. Então, nós não temos o Revlimid para recaída. No Congresso, a discussão foi usar em primeira linha e usar em manutenção. Então, o mundo não discute mais na recaída. E o nossa Anvisa não aprovou para recaída. Isso não se discute mais no mundo. Porque não há? Oi? Porque não há recaída? Não, novos tratamentos, é isso que você está falando? Não é que não há. É que se eu tenho... por que os pacientes estão vivendo mais? Porque nós temos várias drogas quimioterápicas, as mais antigas, que são usadas também nos pacientes. Tem drogas que são antigas, que têm 30 anos, que são utilizadas. Mas nós temos um grupo de drogas, que são as drogas imunomoduladoras, que temos a talidomida, que é de primeira geração, a lenalidomida, que é de segunda geração, e nos Estados Unidos já foi publicado, já foi aprovada, a pomalidomida, que é a terceira geração. Nós estamos indo na primeira. Sabe penicilina? E depois tem os outros antibióticos que foram desenvolvidos de outra geração. Então, nós estamos vivendo essa situação. Nós estamos na era da penicilina. Nós estamos na era da penicilina, exatamente. Então, a outra droga, o grupo de drogas, que é o bortezomib, que é um inibidor de proteasoma, está aprovado no Brasil e 70% dos pacientes são tratados no SUS. O SUS não paga essa droga para os pacientes. E fora do Brasil, já está aprovado o carfilzomib, que é o Kyproz. Então, quando eu estive aqui 2 anos atrás, a nossa situação era melhor
porque a gente ainda tinha expectativa da aprovação do Revlimid. Hoje é pior, porque além de não ter sido aprovado, e na reportagem a Cristine falou hoje 4 anos, velho, não, são 6 anos. Já existem novas drogas. Já existem outras drogas, quer dizer, outros... Agora, aquilo que eu te perguntei, Entendeu? o preço é o empecilho? Se o preço é um empecilho, como foi comentado, nós acreditamos que não, porque não é possível que se for isso, aí a situação é pior ainda. Tá. Eles dizem que é uma questão científica que não consigo compreender, porque o que eles querem, o que eles questionam de questão científica não faz sentido. Se o pensamento do custo está embutido nisso, não dá para a gente saber. Agora, se tiver, isso é muito pior. Porque a Anvisa não está lá para discutir preço. A Anvisa está lá para aprovar a medicação. O preço vai se discutir depois. Existe um outro órgão que discute o preço. E tem outra coisa. Nós, porque eu sou médica, mas sou paciente também, porque eu também já tive câncer. O que a gente quer? A gente espera viver mais, com uma boa qualidade de vida. Então, isso é isso que a gente tem que discutir. O custo não é quanto custa, porque tem muitas medicações caríssimas, não só na área de oncologia, não, e nem de oncohemato. Em outras especialidades, existem áreas com tratamento muito caro. A questão é, quem vai decidir isso? Quem vai poder receber melhor tratamento que não? Quem vai julgar isso, entendeu? E você nem desconfia por que eles não aprovam? Quer dizer, eles dizem que é uma questão científica, mas eles explicam qual é essa questão? Eles falam, mas o que eles falam não faz sentido. E aí, durante uma reunião que houve no final do ano passado, não participei dessa reunião, mas tenho conhecimento que, inclusive, foi aberto, foi uma reunião aberta. Houve até uma proposta de se fazer alguma coisa para se tentar aprovar. Eu não concordo com isso. Eu não concordo com isso. Eu não concordo com isso. Não, porque está tudo constatado, a literatura está aí para mostrar tudo isso. A literatura está aí para mostrar tudo isso, para comprovar tudo isso, sabe? Depois de 6 anos que no mundo a droga já está aprovada, há 8, vai fazer quase 10 anos que está aprovada, se precisar fazer algum estudo para determinar um dado que ninguém comprova, você viu na reportagem do Bruno? Quer dizer, nós estamos falando com pessoas... os maiores nomes... O Thierry Facon, o professor Thierry Facon, os grupos de estudo... Mas você acha, então, que esses grandes nomes que você está dizendo não podem ser refutados, ou seja, não podem ser discutidos? Não é nem só pelo grande nome, não. É pela qualidade do estudo que eles apresentam. Veja bem, há 2 anos atrás, quando eu estive aqui, quem fez toda a discussão sobre o Revlimid foi o Paul Richardson, Dana-Farber, Harvard, e que desenvolve um monte de drogas lá. Você viu aqui na apresentação, na entrevista, Thierry Facon. Thierry Facon, o grupo francês de mieloma múltiplo, que é o maior grupo de estudo em mieloma que desenvolve estudos desenvolvidos pelo próprio investigador. Porque muitas vezes há muita questão nos órgãos reguladores falando, não, é o laboratório que está por trás disso, que a gente sabe que existe isso, né? A indústria farmacêutica que trata... Só que o grupo francês é o que mais desenvolve o trabalho feito e desenhado pelo próprio médico. E a indústria vai apoiar ou não, se quiser ou não, mas quem está desenvolvendo não é a indústria. Então, o Thierry Facon é o primeiro autor do estudo onde mostrou que melphalan, prednisona e talidomida era um melhor tratamento do que fazer transplante em pacientes entre 65 e 75 anos. Esse estudo já tem uns 10 anos, mais ou menos. E agora ele vem e a pessoa que foi referência nisso mostra a superioridade do Revlimid e dexametasona sobre melphalan, prednisona e coisas amadurecidas, entendeu, Leão? Eu estou contando uma história de 10 anos. Há 10 anos apresentou isso, hoje ele está mostrando uma coisa. Então, essa teoria que eles têm para negar, né, a aprovação é uma teoria que não convence. Não, do ponto de vista científico não convence de forma alguma, o mundo não se discute mais, eles
dizem que querem saber se lenalidomida é melhor do que o bortezomib. O mundo não está discutindo isso. Só queria complementar para você entender um pouquinho melhor o que é recaída. Se eu trato um paciente com melphalan, prednisona e talidomida, ok, que é a nossa primeira opção no SUS, porque no mundo não é a primeira opção, na primeira opção no mundo é bortezomib, melphalan e prednisona, mas nós não temos acesso. Então, na minha clínica, para os meus pacientes que têm convênio, é isso que nós usamos, que o mundo todo usa isso. Então, se eu uso essa medicação, quando o paciente recai, eu posso até usar esse mesmo tratamento, mas muitos pacientes não têm, não respondem mais a esse tratamento. Então, por exemplo, aqui no Brasil, o paciente numa clínica privada, ele pode fazer melphalan, prednisona e talidomida. Quando ele recair, ele pode fazer Velcade com outra coisa. Quando ele recair, no SUS, o paciente faz melphalan, prednisona e talidomida. Quando ele recair, ele faz melphalan, prednisona e talidomida. Quando ele recair, não tem mais o que fazer. O paciente vai viver menos, porque você não tem opção de tratamento para a recaída desse paciente. Entendeu? Então, isso é um problema. A senhora vê uma saída para isso? A saída é o governo se organizar melhor em termos de política de saúde no país. Porque nós temos que seria isso? Determinar muito claro quais são aonde o governo vai gastar na saúde, não é? Porque você vê coisas discrepantes, por exemplo, na oncologia. Mesmo na oncologia, principalmente na oncohematologia, tem medicações muito caras que estão liberadas e que são pagas pelo SUS para os pacientes. Por exemplo, o uso do rituximab, que é uma bitera para linfoma de grandes células. Agora, Velcade é uma medicação que está claro que aumenta a sobrevida dos pacientes com mieloma, é uma droga excelente para paciente com mieloma com insuficiência renal e não está aprovada. Quer dizer, quem definiu isso? É disso que eu falo. Quem decidiu isso? Quem são as pessoas da Anvisa, né? Quer dizer, não, isso teria que ser mais também transparente, talvez. Ah, né? Muito. E a Anvisa está lá para avaliar não só a questão de medicamento. A Anvisa é uma questão, toda a vigilância sanitária. Mas a Anvisa tem que decidir se a medicação está aprovada ou não. O outro órgão vai decidir o preço ou não. E no Ministério da Saúde vai decidir quem vai ter acesso a uma coisa, a outra, ao pagamento, ao financiamento de todo. E tudo isso acaba sendo uma grande confusão. Agora, quem define essas pessoas que vão para a Anvisa, que vão decidir essas coisas? O tal do governo, né? Certo. Agora, para encerrar a nossa entrevista, doutora, a senhora acha que se houvesse uma participação maior dos médicos especialistas em cada área, junto à Anvisa, será que mais pacientes teriam acesso, sim, a esses medicamentos tão importantes, né, e tão fundamentais para as nossas vidas? Eu acho que a Anvisa, a Anvisa tem um grupo de ADOCs, agora, que é o que é constatado e é o que é demonstrado nos processos que estão na Anvisa. Agora, realmente, eu não sei quem é esse grupo de ADOCs que decide a questão do mieloma, porque nós estamos muito longe do mundo todo. E quando eu falo estou muito longe, nós estamos na América Latina, todos os países têm Revlimid aprovado para todo mundo, só o Brasil que não tem. E depois, eu acho que o exemplo a China tem Revlimid, nós não temos Revlimid. E lembrando que não é só isso. O SUS não paga uma outra medicação que está aprovada, que é o bortezomib, não paga no SUS. Então, a gente já teve acesso, inclusive, em um determinado período, ao bortezomib e hoje nós não temos. A questão tem que ser toda... Tem muito paciente usando o Revlimid? Tem, tudo com ação judicial. Doutora, muito obrigada pela sua presença aqui, muito obrigada também pela sua luta. Obrigada, eu que agradeço. Vamos ver se esse ano nós conseguimos melhorar a situação. Obrigada pelas suas informações e que o Brasil consiga extirpar esse pesadelo, né? Como falou o médico lá no Congresso de Hematologia.